O desafio quanto à escolha de fazer ou não uma intervenção cirúrgica periodontal para o recobrimento radicular. Uma pergunta básica a ser respondida é: o que ocorre se uma recessão gengival existente for deixada sem tratamento? Uma meta-análise recente avaliou os resultados a longo prazo dos defeitos de recessão gengival vestibular não tratados. Os autores concluíram que a recessão gengival vestibular não tratada em indivíduos com boa higienização provavelmente resultará em um aumento da profundidade da recessão durante o acompanhamento a longo prazo. Em 2016, foram comparadas as condições periodontais dos locais que receberam intervenção de aumento gengival comparado com os locais contralaterais homólogos que não foram tratados, apresentando um biotipo gengival fino, com ou sem recessões, em uma população de pacientes altamente motivados. No final do período de acompanhamento, que teve uma média de 23 anos, a extensão dessa recessão foi reduzida em 83% dos 64 locais tratados, enquanto que aumentou em 48% dos 64 locais não tratados. No entanto, a quantidade de aumento de recessão em 20 anos foi muito limitada. 1 milímetro em 24 dentes, 2 milímetros em 6 dentes e 3 milímetros apenas em um dente. Portanto, a retração gengival vestibular não tratada é provável que resultará em um aumento dessa profundidade da retração. No entanto, esses pacientes que são altamente motivados podem prevenir o desenvolvimento ou a progressão dessa retração gengival por causa da inflamação por mais de 20 anos. O fenótipo gengival aumentado por procedimentos de enxerto permanece mais estável ao longo do tempo do que os gengivais finos, sendo, portanto, aí considerado uma terapia preventiva para essa progressão das retrações gengivais. As considerações do tratamento, elas podem ser consideradas de duas maneiras. Um caso em que existe a ausência das retrações gengivais, o fenótipo gengival sendo espesso, sem retração gengival, a prevenção por meio de boas instruções de higiene oral e acompanhamento do caso são sugeridos. Porém, se for um fenótipo gengival fino, mesmo que sem retração gengival, a prevenção e o monitoramento cuidadoso devem ser melhorados devido ao maior risco para o desenvolvimento dessas retrações, ou mesmo é possível, nesses casos, fazer a aplicação das cirurgias mucogengivais, que devem ser consideradas em locais de alto risco para evitar o dano mucogengival futuro, especialmente nos casos de tratamento adicional como ortodontia, terapia restauradora com margens intracirculares e regiões de implante. As considerações de tratamento, quando já existe a presença das retrações gengivais. Você pode ter uma atitude conservadora de monitoramento dessas lesões por anotação dessa retração gengival e do tecido queratinizado, ou pode ter uma abordagem terapêutica, que seria a cirurgia mucogengival por recobrimento da raiz e reconstrução dessa JSE quando necessário. Isso especialmente em biotipos periodontais finos, que seria justificado pela preocupação do paciente ou reclamação em termos estéticos ou hipersensibilidade dentinária e pela presença de cárie cervical ou lesões cervicais não cariosas. Olá a todos, vamos então à nossa segunda parte aí. A doutora Gisele comentou alguns aspectos relacionados à periodontia, das recessões, e eu vou comentar alguns aspectos relacionados à parte da etiologia das lesões cervicais. Muitas vezes essas lesões elas se confundem, o paciente não tem somente uma lesão cervical não cariosa, algum aspecto clínico relacionado ao tecido duro, mas também aos aspectos de tecido mole, caracterizados por uma recessão, e que são importantes de a gente conseguir e tentar identificar alguns aspectos sobre a perspectiva restauradora para que a gente de fato consiga determinar e executar um plano de tratamento adequado ao nosso paciente. Para você que não me conhece, eu sou Paulo Braz, eu sou especialista em periodontia, mestre em dentística aqui pela Universidade de Brasília e vamos conversar aqui brevemente sobre alguns tópicos relacionados à etiologia das lesões cervicais não cariosas. Esse gráfico é um gráfico extremamente bem conhecido atualmente, foi proposto por Grippo e colaboradores e atualmente o professor Paulo Vinícius Soares em seu livro, em suas aulas, comenta bastante a respeito desse esquema muito importante a respeito dos aspectos etiológicos relacionados ao iniciar e ao desenvolvimento das lesões cervicais não cariosas. Então, como a gente vê aí, a gente comentou no momento anterior, é causado por um estresse,
causado pela fricção e causado também pela biocorrosão, né, que é a degradação química, bioquímica e eletroquímica, né, nos tecidos dentais. A gente vê que essas lesões elas podem estar em determinadas situações agindo unicamente ou podem estar combinadas, que na verdade é algo que a gente encontra na maioria das vezes em nossa prática clínica. Vamos separar então por momentos. Então a gente consegue ver nesse círculo aí a vermelho, relacionado ao estresse ou à bifração, em que a gente tem fatores que são endógenos, tais como parafunção, uma oclusão disfuncional ou desajustada, ou fora de guias caninos, uma oclusão não está ajustada, deglutição anormal. A gente vê também fatores que são exógenos relacionados à mastigação, hábitos deletérios, ou situações relacionadas à ocupação do paciente, e aí a gente poderia destacar o sommelier, pessoas que nadam com frequência, uma vez que a gente sabe que as piscinas, na sua grande maioria, são tratadas com cloro e que é ácido, né? Portanto, as pessoas que estão em constante contato com determinados líquidos ou em um determinado meio, elas têm uma chance maior de ter algum tipo de desgaste aí nesses dentes em função dessa ocupação. Tem também diferentes tipos de estresse que são estáticos, estresses que são cíclicos e que contribuem. Então aí esse esquema em vermelho, a gente consegue direcionar o nosso olhar para o paciente, para identificar quais são os fatores que podem estar relacionados ao desenvolvimento dessas lesões. Já no círculo verde, a gente vê relacionados ao desgaste também a questão da parafunção e da deglutição, fatores relacionados à ação da língua e à mastigação, e também fatores relacionados aos hábitos de higiene e aos hábitos que o paciente ou que a pessoa provoca nos dentes, que podem ter alguma influência nesses aspectos. Então daí a importância de se fazer uma anamnese bem detalhada para que se consiga identificar quais são os possíveis fatores que podem estar contribuindo para essas lesões. Não somente o aspecto técnico odontológicos, mas atentos a outros aspectos psicológicos e hábitos de vida que podem estar sendo determinantes para esse processo. Também o quadro, na verdade o círculo azul aí, a gente vê os aspectos relacionados à biocorrosão, né, que é a degradação química, né, pode estar relacionados a uma placa, a placa ou ao biofilme dentário, melhor dizendo, ao fluido gengival crevicular, ou fatores externos, né, relacionados ao desafio acidogênico por meio de uma dieta, ou, como já comentamos, a respeito da ocupação do paciente. Também o próprio processo da cárie dentária, ela consegue provocar esses aspectos, uma vez que a gente tem uma dissolução de ácidos, dissolução dos minerais pelos ácidos ali naquela região. Então, o que a gente mais tem que entender e focar nesse esquema é a questão da etiologia multifatorial das lesões, o que torna todo o processo muito mais complexo e muito dinâmico, tanto para a determinação da etiologia, quanto para a determinação do plano de tratamento, assim como para a determinação do acompanhamento, da preservação dessas lesões cervicais não cariosas. Para essas lesões com a etiologia de abrasão, não há um consenso sobre estratégias de tratamento preventivo. Por outro lado, existe uma fraca associação entre as lesões cervicais não cariosas e fatores oclusais, como interferência em movimentos, força, contatos prematuros, tipo de orientação e deslizamento de oclusão cêntrica até a máxima intercuspidação. Então, embora a gente tenha esses aspectos científicos relacionados às lesões cervicais não cariosas, na prática clínica a gente vê de maneira muito notória os dentes que estão em contato prematuro, né, que estão com guia de canino alterada, eles muito frequentemente possuem algum tipo de lesão. Então, não é porque a gente não tem uma evidência científica que a gente tem evidência fraca, né? Uma vez que, por exemplo, para que a gente faça uma revisão sistemática bem feita, a gente precisa de ensaios clínicos randomizados controlados de altíssima qualidade para que essas revisões consigam comprovar ou mostrar uma tendência, uma evidência científica. Então, a gente ainda carece, de fato, de ensaios clínicos randomizados, especialmente longitudinais, que consigam, de fato, nos ajudar nesses aspectos de determinação aí da etiologia. Mas todos esses aspectos aqui comentados são muito importantes e devem ser levados em consideração. Em duas revisões sistemáticas dispostas aí, vários autores recomendam que qualquer decisão de realizar um tratamento mais invasivo ou irreversível, como o ajuste oclusal, ela deve ser considerada com cautela e com cuidado, né? Se houver suspeita de abrasão, por ser um fator dominante na etiologia das lesões cervicais não cariosas, a opção de tratamento mais conservadora sugerida
por uma faixa aí de autores da literatura, é uma placa oclusal, porque isso reduz a quantidade de bruxismo noturno e forças dentárias não axiais, embora nesse caso também não haja evidências científicas para apoiar o uso de uma placa oclusal. Por outro lado, outros pesquisadores, o Gripo, o pesquisador aqui brasileiro, o Paulo Vinícius Soares, afirmam que, de fato, estratégias de manejo preventivo devem considerar terapia oclusal em pacientes com hábitos parafuncionais e prematuridade oclusal, ou seja, pacientes que têm guia de canino alteradas ou função em grupo, ou algum outro aspecto de uma oclusão não normal que podem ser ajustados aí por meio de ajustes oclusais ou reabilitações nessas regiões. Segundo os autores, a terapia oclusal ela pode mitigar o desenvolvimento de lesões cervicais não cariosas. Além disso, assim, a gente sabe que com a introdução do sistema CAD/CAM, odontologia digital, o escaneamento, né, a gente pode utilizar para que a gente consiga fazer diagnósticos mais corretos, mais previsíveis e especialmente para fazer o acompanhamento, né, dessas lesões, quer seja lesões que são mais incipientes ou lesões que foram restauradas ou que foram tratadas, para que a gente consiga de fato ter de maneira mais objetiva alguns aspectos que podem ajudar os nossos pacientes. Em um ensaio clínico prospectivo que avaliou a progressão das lesões cervicais não cariosas por um período de 5 anos, a taxa de progressão foi significativamente relacionada ao estresse oclusal médio e à força oclusal relativa na posição máxima de intercuspidação. Não foi encontrada, no entanto, correlação significativa entre a progressão das lesões cervicais não cariosas e uma dieta mais ácida, uma técnica, um rigor de escovação dos dentes, condições médicas que causam uma produção deficiente ou uma saliva mais ácida, ou presença de facetas de desgaste oclusal, função de grupo ou hábitos orais adversos. Sensibilidade moderada nos dentes envolvidos foi encontrada em mais ou menos 30% dos participantes pelo teste de frio. Grau de esclerose moderado a alto foi observado em quase 70% das lesões. Então a gente consegue ver que um dos principais aspectos relacionados a esse trabalho foi que uma carga ou forças oclusais mais pesadas contribuem para a progressão das lesões cervicais não cariosas. Monitoramento. Tratar. Não trata? Por que tratar? A atividade das lesões cervicais não cariosas ela precisa ser avaliada e considerada no processo de planejamento do tratamento. Sabe-se que a progressão das lesões cervicais não cariosas ela geralmente é lenta, mas com uma grande variação entre os pacientes. Portanto, deve ser estabelecido um protocolo de monitoramento individual que avalie a gravidade das lesões presentes, a idade do paciente, fatores etiológicos e os fatores de risco. Para pacientes que são expostos a ácidos intrínsecos ou que apresentam progressão mais rápida, o procedimento de avaliação de atividade da lesão deve ser repetido em intervalos de até 6 meses, em períodos em que o paciente tem uma higiene regular. Para a maioria dos outros casos, de acordo com a literatura, intervalos anuais podem ser aceitáveis. Então, as abordagens para determinar a atividade da lesão incluem o uso de medidas intraorais que são padronizadas. Deve-se ter em mente que o tratamento restaurador ele pode ser indicado em um estágio anterior para as lesões que formam aquele formato em V, do que para as lesões em forma de U em pacientes com forte oclusão ou articulação. A restauração dessas lesões cervicais não cariosas mais profundas, geralmente quando tem uma profundidade maior do que 1,5 mm, geralmente é priorizada em relação às mais rasas, devido à maior geração de estresse de lesões mais profundas que resulta em sua progressão mais notável. Para terminar, é importante que a gente comente a respeito da necessidade dos tratamentos que são multifatoriais, que a gente envolva outros profissionais e não somente nós. Eu me refiro a nós dentistas e dentro da odontologia, dentro de uma mesma especialidade. A gente precisa envolver dentística, periodontia, ortodontia, prótese, oclusão. A maioria das especialidades, a DTM, e outras, os médicos, o educador físico, o psicólogo, o nutricionista, para que a gente de fato consiga abraçar todos os pontos que podem estar contribuindo para a geração dessas lesões. Aí sim, de fato, a gente vai conseguir promover saúde de maneira integral. No nosso próximo bloco, no nosso próximo momento, a gente vai comentar a respeito dos tratamentos dessas lesões, quais são as resinas que podem ser mais indicadas ou a técnica restauradora que é mais adequada de acordo com o que se sabe atualmente. A gente se vê em breve. Até lá!